Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você tem pessoas desmotivadas ao seu lado? Ou, se você é um líder, qual é que é a sua técnica para motivar a pessoa? Ou, se você é um pai e uma mãe, como é que você faz para corrigir um filho ou uma filha de uma tal maneira que ela não fique chateada com o que você está dizendo, mas pelo contrário, sim, está motivada a ter a atitude correta perante as coisas? Perguntas difíceis, não é? Eu vou compartilhar com você agora uma técnica que eu utilizei nessa manhã com um cliente e ele utilizou, por sua vez, em uma reunião em seguida e deu super certo. Deu super certo porque eu estava lá assistindo, foi absolutamente brilhante. Presta atenção nessa técnica, uma dica super simples, mas não é tão fácil de colocar em prática. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: nunca, de forma alguma, julgue a intenção de uma pessoa. Você nunca sabe qual é a intenção dela. O que nós julgamos, de forma geral, é o comportamento dela, que é um reflexo, por sua vez, de um estado emocional que ela tem. E nesse comportamento dela, a gente acredita que aquele comportamento reflete a intenção dela. Mas não é assim, essa não é a psicologia do ser humano. O que você precisa entender sempre é que nós precisamos separar o comportamento da pessoa, a atitude, as reações dela, a maneira como ela age, do ser humano que ela é. E são duas coisas completamente diferentes. Se você conseguir separar os dois, você vai perceber que você consegue parar de julgar uma pessoa. E até, de acordo com a sua religião, isso vai ser absolutamente fantástico, não é? Então, olha só, o que nós precisamos entender sempre? Que o comportamento de uma pessoa, na verdade, ela é um reflexo, ela é uma consequência do estado emocional que ela entrou anteriormente. Então, se você estiver irritado, você vai ter um comportamento de irritação. Se você estiver triste, você vai ter um comportamento de tristeza. Se você estiver alegre ou determinado, você vai ter um comportamento de alegria e de determinação. Ou seja, na verdade, o estado emocional que a pessoa entra, o que ela sintoniza diariamente, é o que determina praticamente a maneira como ela vai reagir. Então, todas as vezes que você estiver com uma pessoa, vou dar uma dica de liderança aqui, tá? O que é importante? Você sempre, todas as vezes, presta atenção nisso, todas as vezes você elogia a atitude dela, ok? E depois você trabalha na ação que ela teve, tá? Então pensa o seguinte, a ação que ela teve, na verdade, é um processo, é um procedimento. Isso aqui você alinha e você corrige, você dá uma dica nova, uma solução nova para corrigir. Mas a pessoa dela, em termos de atitude, isso sim você tem que sempre elogiar. Então, assim, olha, vou dar uma dica aqui na prática. Olha, a sua atitude foi muito boa, a sua proatividade seja sempre assim. Agora, a maneira como você executou essa proatividade é que não foi muito bom para o seu lado. O que eu sugiro para você é que você faça A, B e C e assim as pessoas vão te perceber de uma maneira completamente diferente. Você percebe como é diferente de chegar e falar assim, pô, que porcaria que você fez, não acredito que você agiu desse jeito, meu, como você falou esse tipo de coisa, não acredito que você acabou com a reunião. Percebe? Se você colar a ação com a pessoa, aí esse é um problema. E como é que você faz? Como é que você cola as duas? Quando você utiliza o verbo ser. Então se você fala o seguinte, você é esse tipo de pessoa, você fez isso de uma tal maneira que as pessoas te percebem dessa maneira, você utiliza o verbo ser, aí a pessoa não consegue mais descolar, é como se fosse uma marca que ela coloca nela e ela simplesmente não tem mais como mudar o comportamento dela. Aliás, é mega difícil. Então sempre separe a pessoa do comportamento dela. Um outro exemplo, você pode chegar para ela e falar o seguinte, olha, deixa eu te dizer uma coisa interessante. A maneira como você agiu naquele momento não reflete o ser humano que você é. Eu sei que você é uma pessoa super de bom coração, mas a maneira como você falou não te denegriu, te refletiu de uma maneira horrorosa. É importante que você faça A, B, ou C e D para corrigir essa situação. Quando você separa os dois, agora a pessoa se desassocia do comportamento e ela tem muito mais facilidade para resolver aquela questão. Feito? Mesma coisa você vai fazer com o seu filho. Olha que ele pode fazer uma coisa horrorosa, você pode chegar, mas o que você faz? Você elogia a atitude. Puxa, parabéns por ter tentado, parabéns por ter tido garra, parabéns por você não ter desistido. Mas olha, o que a gente precisa entender é que de repente você não tem ainda o talento necessário para fazer aquilo. Então, nesse momento, é o momento de você dar uma recuadinha, percebe? Então, às vezes você elogia o comportamento, mas você deu uma dica de ação para ela, de uma tal maneira que ela não fica muito exposta. Então, resumindo, sempre elogie a atitude da pessoa, a intenção dela e depois você corrige a ação dela. A ação é um processo, dissocia os dois e você vai ver como é muito mais fácil você dar a volta por cima, motivar uma pessoa, motivar os seus filhos e quem sabe até você se automotivar. Por quê? Porque um erro, no fundo, quando você faz um erro, não reflete a pessoa que você é. Ela reflete, isso sim, uma estratégia errada que você utilizou. Estratégia é uma ação, estratégias são processos, você utilizou um processo errado. Você não pode, todas as vezes, dizer que você é o seu erro. Você não é o seu erro, assim como você não é o seu acerto.
As suas ações contínuas te levaram a um acerto contínuo, mas você não é o acerto, senão você vai achar que você não erra nunca, não é? Assim como você também não é os seus erros, ou seja, você utilizou uma estratégia errada que te levou a um resultado ruim, mas aquilo não reflete o ser humano, o potencial que você tem. O que você precisa é utilizar uma estratégia diferente, mas você é uma pessoa que tem todo o potencial para fazer aquilo. Faz sentido? Experimenta isso e veja a diferença que faz na sua vida.